Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Você sabe que sua semana só começa depois que você escuta o seu podcast de futebol favorito, né? Eu sou Luan Carvalho e esse podcast não é um monólogo, né? Tenho aqui o meu amigo, jornalista, o cara que manja muito de futebol, só torce pro time errado, Pedro Pellegrino. Fala, Pedro. E aí, Luanzeira, beleza? Fala, pessoal. Como vocês estão? Como passaram a semana aí? Vamos falar mais de futebol, uns assuntos daorinha aí pra vocês. E vamos que vamos, né? Se inscreva no canal aí, ative o sininho, divulgue para os amigos, inimigos, namoradas e amantes. É isso aí, pô, é importante você falar isso, que todo projeto que tá começando, né, é sempre aqueles primeiros likes, aquelas primeiras curtidas, vale bastante pra gente, né, pra fazer a gente continuar produzindo o que a gente gosta de fazer, né, e também para o famoso algoritmo aí que ninguém entende como funciona, dá uma ajudinha pra gente, né, que quando ele vê que o podcast tá sendo curtido, tá sendo compartilhado, ele com certeza vai compartilhar pra mais pessoas aí, então compartilha no seu grupo de amigos, compartilha aí com todo mundo que gosta de futebol, da sua família, dos seus amigos, pra gente continuar fazendo aqui, que a temporada tá só começando e nesse programa aqui a gente tem bastante assunto legal pra conversar, né não, Pedrão? Pô, tem bastante coisa legal aqui e assim, nós somos de São Paulo, né? Só que a gente fala de, vários assuntos aí, várias regiões do país. Hoje a gente vai ter uma entrevista bem legal com o Matheus Rocha, que ele tem uma página no Instagram que é do ABC de Natal. Sim. Ele tem mais de quase 30 mil inscritos e é muito bacana essa página. E é isso. Semana passada a gente falou do Rio Grande do Sul, né? E hoje a gente vai falar de Atletiba. E vamos que vamos. É, boa. Bem lembrado. Apesar da gente ser aqui um São Paulino e um palmeirense, a gente quer falar de todos os cantos do Brasil de futebol. Então, se você tá ouvindo a gente aí, manda pra gente qual a cidade que você tá ouvindo, qual que é o seu time que você torce, né? E quais os times, os temas que você quer que a gente fale aqui no nosso podcast, né? O público é que manda, né? A gente faz que vocês mandarem. Fechou? Bora começar então o episódio de hoje? Bora! Seguinte, Pedrão, a gente vai começar falando aqui do Mundial de Clubes, né? Na semana passada a gente comentou qual que eram as nossas expectativas aí do time do Flamengo, que ia lá disputar o terceiro Mundial, né? Em busca de um bi. Zicamos, hein? Zicamos o Flamengo. Parece que as coisas não deram muito certo pro time rubro-negro, né? Eu que tava assim, até confiante com o time, pelo menos na semifinal o time passaria. Não foi bem o que aconteceu, né? E aí, Pedro, o que você achou desse Mundial? O que você achou do time do Flamengo, né? E o campeão, né? Real Madrid, que não foi nenhuma surpresa. Então, o Flamengo, no episódio anterior, a gente achava que, provavelmente, né, tinha, 80% de chance, até mais, de chegar na final. E a gente gostaria de ver uma final Flamengo e Real Madrid, porque seria histórica. Mas, no fundo, né, como um bom palmeirense que sou, tem uma grande rivalidade aí entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Sim. E eu tava torcendo para que eles se dessem mal na semifinal, que era uma coisa que eu não esperava. E acabou acontecendo, foi um jogaço também. A semifinal e final foram dois jogaços. E foi estranho, né? Porque o futebol brasileiro é o que a gente estava conversando no episódio anterior. A gente sempre torce para o futebol brasileiro voltar a ser grande, né? Principalmente no Mundial, contra os europeus, pelo menos chegar na final. Flamengo e Liverpool em 2019 foi um belo jogo. Palmeiras e Chelsea em 2022 também, né? Sim. Foi um belo jogo, a final. Mas o Flamengo se deu mal, foi muito mal ali no jogo. E eu já tenho reparado que esse Vitor Pereira, ele parece que ele não ornou ali, não encaixou, e a defesa do Flamengo muito, muito fraca, né? Tá deixando muito a desejar, assim.
E o Flamengo do meio de campo pra frente é uma seleção. Sim. Agora os caras parece que, infelizmente, foi uma grande cagada da diretoria do Flamengo de demitir o Dorival Júnior, que tinha sido campeão da Libertadores, Copa do Brasil, e contratar o Vitor Pereira. Vitor Pereira, pô, eu sou palmeirense, mas eu achei uma grande sacanagem ele sair do Corinthians, falar que tava com problema com a sogra, não sei o que lá, e aceitar com o Flamengo. Né? Então eu acho que a diretoria do Flamengo fez tudo errado, principalmente às vésperas do Mundial. Não é assim, um técnico não chega só se for o Guardiola, e mesmo assim, né, não tem como trocar um técnico do nada e chegar e o cara vai, sabe, colocar as ideias dele e o time vai render. Não, demora, entendeu? E você, o que achou? Não, e ainda mais que o Mundial ele tá acontecendo agora em fevereiro, né? Que é assim, bem comecinho de temporada para os brasileiros. Enquanto o Real Madrid tá na metade da temporada, os brasileiros estão no começo, né? Diferente que o Mundial era antigamente, né? Dezembro, novembro, que ali o time sul-americano tava ali em final de temporada, mas pelo menos já tava com a ideia sólida de jogo, né? Agora, exatamente, diferente de um começo de temporada, ainda mais com um técnico novo, né? Aí era a receita tudo certo para dar errado, né? E acabou dando. O que eu fiquei mais assim intrigado e achei que foi o ponto principal dessa perda, né? Na semifinal do Flamengo, foi justamente essa ação dos dirigentes, principalmente o tal do Marco Braz, né? Que é um cara assim que eu olhando assim de longe, eu não sei a torcida do Flamengo se ama de paixão ele ou se odeia. Mas é uma figurinha assim difícil de digerir, né? O cara que quer estar ali sempre no vestiário, quer meter uma banca assim, fumando charutão, tá ligado? Com a taça. Ser meio que o Eurico Miranda, né? Do Flamengo em 2023, né? Vamos lá, Lua. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Acabou virando aí mais uma piada no meio do futebol, né? Depois do cheirinho, depois de... Agora vem isso aí. Todas as torcidas aí, pelo que eu vi no último final de semana, principalmente as do Rio, estavam cantando isso aí nos estádios. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. E ele tá esperando o Real Madrid lá. Não, mas eu concordo com você, mano. Esse Marco Braz aí, o cara, nossa senhora, é uma antipatia em pessoa. E ele deu uma declaração pro G1, falando que não se arrepende de ter mandado o Dorival Júnior embora, com aquela arrogância, empáfia. Meu, sabe, você perde, você vai mal no Mundial, meu, sabe, volta uma casinha atrás, sabe, e fala, de repente erramos, de repente não conseguimos chegar a um acordo com o Dorival, mas o Dorival era um cara bacana. Não, eles acham que eles sempre são, né, os maiorais, a última bolacha do pacote, e o time só tem perdido ultimamente, né, ganhou a disputa de terceiro lugar, mas quase que também não dá certo, né. E vale a gente lembrar também que, assim, durante o pico principal da pandemia, né, essa diretoria do Flamengo, junto com o Marco Braz, aí, queria que só o Flamengo tivesse torcida no estádio, né? Forçou a volta da torcida e fez um conluio ali até com o prefeito, sei lá, pra, só a torcida do Flamengo mesmo, enquanto o campeonato estava rolando sem torcida em todos os estádios do Brasil. Eles queriam que só ali no Maracanã, só em dia do jogo do Flamengo, tivesse torcida, né? Então... já vem de eu pelo menos já tenho uma antipatia por esse cara aí já há alguns bons anos, né? E ele também não se ajuda, né? Esse negócio de cantar no vestiário ali, teve até alguns jogadores, né? Eu acho que o Davi Luiz que tava filmando ali, ele falou, não, para, porque o Davi Luiz é cobra da bola, né? Ele tá ligado que não é assim. Mas acabou pegando a zoeira, né? Não, e você até falou aí que a diretoria do Flamengo queria ter torcida, mas eles fizeram coisa até pior, né? No auge da pandemia, eles queriam que voltasse o campeonato, né? O Flamengo fez de tudo ali, voltar a jogar, né? Ridículo. Complicado. E entre brigas, né? O time do Real Madrid acabou se sagrando campeão. Aí nenhuma surpresa, apesar da final, assim, ter sido um bom jogo.
o outro time deu até que um sufoco assim no Real Madrid. Real Madrid que também assim tinha ali bastante jogadores fora, né? O goleiro já não era o Courtois, era um outro goleiro e tal. E o Vini Júnior, né, que a gente falou na semana passada aqui dos casos de racismo que ele vem sofrendo, foi escolhido aí o melhor jogador do torneio, né? Que bacana, que bacana. Jogou muito, né? Jogou muito. E o Real Madrid campeão pela 8ª vez, campeão mundial. E o engraçado é que eu tava vendo os títulos. O Real Madrid, primeira vez foi em 1960, campeão mundial. E depois só voltou, acho que em 98. Demorou pra caramba pra eles voltarem a ser campeões mundiais. Só que aí emendou uma sequência aí, né? Emendou uma sequência na outra, né? Igual a Champions, né? Também, né? Demorou pra ficou um tempinho sem ganhar, mas também quando ganhou, levou um monte na sacola. É o maior clube do mundo, não tem como negar, né? E é isso. E outra, assim, né? Esse, ao que tudo indica, foi o último Mundial de Clubes nesse formato, né? Que era ali o campeão sul-americano, o campeão da CONCACAF, campeão da Europa, campeão da Ásia, da África e o país sede. Provavelmente o próximo Mundial, o formato já vai ser diferente. Não está decidido ainda 100%, batido o martelo. Mas, ao que tudo indica, parece que vai ser meio que uma Copa do Mundo, né? De clubes, né? Não sei se vão ser 32 times, mas ali vai ser de 4 em 4 anos, né? E durante esses 4 anos, os times ali vão se classificando para o Mundial. Provavelmente vai ser ali o campeão e provavelmente o vice, né, de cada Champions League, né, que aí vão dar 8. E as outras vagas vão ser decididas ali. Parece que Liga Europa também vai ter vaga. Assim como na Libertadores vai ter, e na Sul-Americana também vai ter vaga. Vai ser ali uma salada de times para fazer uma Copa do Mundo. E assim, vamos falar a verdade, né? Se já era difícil para o futebol brasileiro passar de uma semifinal e uma final, imagine uma Copa do Mundo, né? Que você tem que passar numa fase de grupos, depois ir para, sei lá, umas quartas, semi, e aí depois ir para final. Não, vai ficar impossível. Quem ganhou, ganhou. Infelizmente o Parmeira não ganhou nesse novo modelo, mas somos os primeiros campeões mundiais. Ih, vai começar a polêmica. mas eu acho o seguinte, até o Ramon Dias, né, o técnico do time que eliminou o Flamengo, né, na semifinal, que foi um técnico do River Plate há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ele disse que os times brasileiros teriam que entrar nas quartas de final nesse Mundial aí. Sim. E, pô, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Palmeiras, o Flamengo caíram na semifinal. Então, será que, né, a gente tá com essa bola toda aí? Ou a gente tinha que começar já das quartas de final? E agora com esse Mundial, vão pegar os últimos campeões da Libertadores, os últimos da Champions League, mais 2 últimos talvez da Sul-Americana e da Liga Europa, vai ficar praticamente impossível, né? Vai ficar estreito para todo sul-americano, né? Não só o Brasil, mas todo o futebol sul-americano. Sim. Vai ficar complicado, né? Essa é mais uma mudança aí da FIFA para tentar chamar mais atenção, né, para esse campeonato aí que nos últimos anos está meio que parecendo uma pedra no sapato ali, né, da FIFA. Tá sempre mudando de sede, uma hora é numa sede, outra hora não é. Essa sede do Marrocos, né, parece que foi assim uma forçação de barra do Real Madrid para não ter que viajar muito, né? Porque se fosse viajar ele já não iria participar, então saiu do Japão, saiu do Catar, que eu acho que seria, saiu ali da Ásia e foi para o Marrocos, que é mais um pouquinho ali perto da Espanha. Então a FIFA tá tentando aí tentando se virar para fazer um torneio que chame atenção, né? E que seja assim lucrativo, né, para a empresa, que é o que eles mais pensam, né? Tem a disputa entre a FIFA e a UEFA, né? Então a FIFA ela tenta conseguir fazer esse novo mundial para bater de frente com a Champions League, mas é difícil, né? Os times, a bem da verdade, da Europa, eles não jogariam esse mundial, né? O atual, o de agora, e imagina esse novo aí, então. Porque aí vai ter que parar um mês, aí... Sim, aí calendário, vai ser uma treta danada, né? É verdade. A gente gosta desse título, né? A gente que é sul-americano gosta desse título, né? Campeão mundial. E eles, assim, não
não estão ligando muito, né? Nem dão a devida importância e tal. Eu espero, assim, que ver um campeonato mundial de clubes, assim, que tenha essa disputa, uma disputa mais aguerrida, assim, que você vê que os times estão com vontade mesmo de ganhar, mesmo que não seja o meu time, que seja o campeão, o que eu acho que daqui para frente vai ser bem difícil. Mas, bom, eu já vi uma vez campeão, né? Tô feliz. E vou ficar com essa nostalgia na mente e torcer que os próximos aí, pelo menos o meu time esteja lá participando, né? Muito bom. Mano, então vamos pro próximo assunto aqui. A gente falou um pouquinho de Mundial agora. Vamos aterrissar aqui no Brasil. Esse final de semana aí teve um Atlético e Coritiba, um clássico do Paraná. A gente na semana passada chegou até a comentar também sobre as torcidas, né? Que o Atlético Paranaense e o Coritiba, eles tiveram algumas punições que iriam jogar sem torcida no estádio. E eles conseguiram contornar essas punições, né? Fazendo com que só mulheres e crianças entrassem no estádio. E a gente teve cenas lindas de torcidas completamente femininas gritando, empurrando seus times no estádio da Arena da Baixada, no Couto Pereira. E agora, esse final de semana, aí a gente teve o famoso Atletiba, um dos maiores clássicos que a gente tem nesse país. O jogo, como quase todo clássico, não teve assim um futebol muito brilhante, mas depois, lá no final do jogo, teve cenas lamentáveis, né? O que você achou desse clássico aí? O Atletiba, ultimamente, né, os últimos anos, tem pegado fogo, em função mais porque o Atlético Paranaense vem ganhando muita coisa, e o Coritiba ficou para trás. O Atlético Paranaense tem uma administração excelente, né? Mesmo o Calil, né? Não é o Calil, é o Petralha, né? O Petralha, o cara é meio que ditador ali, outro, né? Ele cara polêmico também, né? É outro polêmico, tá há muitos anos lá, mas pelo jeito ele faz muito bem ao clube. O Atlético Paranaense ganhou 2 Sul-Americanas, Copa do Brasil, né, chegando em final da Libertadores. E o Coritiba ficou para trás, né? O Coritiba aqui ali nos anos 90, ali em 2000, em 86 que o Coritiba foi campeão brasileiro, acho que 80 e por aí, né? Nos anos 80, né? Sim. E o Coritiba era uma força do estado, né? E o Atlético Paranaense em baixa, e se inverteu isso. E os últimos clássicos têm tido muita pancadaria. O Atlético Paranaense nem ligava pro estadual. Teve uma época que os caras entravam com sub-23. Mesmo assim, eles eram campeões, para vocês verem a diferença do Atlético Paranaense para os outros times, né? O Paraná, então, praticamente acabou, né? O Paraná, nos anos 90 ali, acho que foi ex-campeão estadual, mas depois nunca mais também. E o Paulo Turra, que é o atual técnico do Atlético Paranaense, que era auxiliar do Felipão, que estava o ano passado, ele falou que não tem nada disso de entrar com sub-20, sub-23, não, é o time titular para ir treinando o time para a temporada. E nesse Atletiba aí o pau quebrou, né? Teve 8 jogadores, 9 expulsões, na verdade, né? 9 expulsões, e foi uma cena de luta livre, né? A gente tava comentando, né? A gente comentou que os times foram punidos justamente pela briga da torcida, né? Sim, e aí, justamente no primeiro clássico, assim, após as punições, né? Após o estádio só com torcida feminina, né? Aí os jogadores vão lá e põem a cereja do bolo, né? Começam a sair na mão lá também. No final do jogo, 9 expulsos, aí 3 do Coritiba e 6 do Atlético. Nossa senhora. Acaba assim, o resultado final acaba ficando feio, né? Porque como que você vai cobrar uma mudança de postura assim da torcida e tal, sendo que os próprios jogadores dentro de campo, né? E acabam se estranhando, acaba saindo na mão mesmo, saindo na porrada, igual aconteceu nesse caso. Não é só uma discussão, uma provocação. Eles saíram mesmo na porrada. Quem quiser, depois dá uma procurada aí no YouTube, no Instagram, que você vai ver os vídeos dos caras saindo na mão de verdade. Então, no fim das contas, né, acaba ficando um resultado
ruim para as duas equipes, né? Apesar do empate no placar, o resultado acaba sendo ruim para as duas equipes por causa dessas cenas, né? E o clássico acaba ficando marcado, né? Sim. É o que acontece muito com o Grenal também, né? O Grêmio Exatamente. Internacional e Grêmio. É um dos clássicos de maior rivalidade do país, mas que também, nos últimos anos, a gente não vê nada, não acontece nada no Grenal. Só briga, só porrada, só catimba, o jogo para toda hora. E quase todos saem empatados, ou em 0x0, ou em 1x1. E assim, claro que a gente quer ver os clássicos pegados, né, disputados, mas, pô, sim. com lances, com gols, com jogadas bonitas, não só briga toda hora, porque pô, acaba ficando pegado, Parece o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Briga. Não, aí parece que muda de esporte, né? Parece que vira outro esporte, não é mais futebol, sei lá, futebol americano, que estão tentando conquistar a jarda, derrubando um ao outro, mas não é futebol, né? É estranho. Não, e parece que nós que somos aqui de São Paulo, são 4 equipes, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Nos estados que praticamente são 2 times, né? Porque hoje em dia no Paraná, como eu falei, o Paraná está muito em baixa e Atlético Paranaense é Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba. Né? No Sul é Grêmio e Inter, em Minas Gerais é Atlético e Cruzeiro. Então acho que quando são 2 times é pior assim a rivalidade, né? É muito mais forte, né? É vida ou morte mesmo, e os caras levam para campo isso. E uma pena, né? Porque o que muita gente fala, depois da pandemia, a gente achou, a gente ingenuamente, nós achamos que o mundo ia ser um pouquinho... As pessoas iam melhorar. Né? Pô, meu, é pelo contrário que a gente tem visto de morte, de pancadaria, é complicado, viu? Triste. E o espetáculo do futebol fica manchado, né? Mas, bom, fazer o quê, né? A gente de fora, né? Acho que aqui no nosso estado, aqui em São Paulo, por ter mais de um clássico, eu acho que a rivalidade fica um pouco mais diluída, né? Acho que o nervosismo, essa vontade, assim, fica um pouco mais diluída, porque você joga um Corinthians e Palmeiras agora, daqui 2 semanas tem Palmeiras e São Paulo, então... E tivemos, né, nesse final de semana aí, a briga entre a Mancha e Gaviões, e no próximo episódio a gente vai falar mais, mas continua, né? Eu tava até vendo um podcast que eu gosto muito, que é o Pó de Porco, e foi lá o presidente da Mancha, e ele falando, não, a gente tem várias reuniões com a Mancha, com a Independente, com a Gaviões, com a torcida jovem do Santos, tentando voltar à paz, tentando fazer com que que tenha 2 torcidas em clássicos aqui em São Paulo, porque para quem não sabe, aqui em São Paulo faz muito tempo que não tem 2 torcidas nos clássicos, né? Sim. Só que depois dessa briga aí de novo entre Mancha e Gaviões, que foi feia, muito feio o negócio, nunca mais, meu. Pelo menos nos próximos 10 anos, a gente pode tirar o cavalinho da chuva que não teremos clássico com as 2 torcidas. Esse era o outro tema que a gente ia entrar, né? A gente começou a falar de briga ali entre jogadores, né? Agora é a briga entre torcedores. No episódio anterior a gente chegou até a comentar como o São Paulo e Palmeiras estavam ali se aproximando, né? O Palmeiras jogou no Morumbi, então as diretorias estavam se aproximando ali para entrar em comum acordo de todo o clássico São Paulo e Palmeiras e São Paulo ter torcida dividida, né? Como era antigamente. Isso. E justamente uma semana e meia depois acontece essa briga aí feia mesmo. Teve ali gente baleada, gente no hospital. Não sei qual o estado, né, dos torcedores atualmente. Algumas pessoas estavam até internadas. Ninguém morreu ali no dia. Mas a briga foi feia, então a gente fica sempre nessa corda bamba, né? Sempre nesse cabo de guerra, digamos, entre o torcedor comum que quer ver a festa, quer ver as 2 torcidas, as 2 festas, 2 torcidas cantando, mas ao mesmo tempo vem uma outra parte da torcida que não é a torcida organizada em si, né? É ali uma parte da torcida organizada ou não, que entra nesses combates, nesses confrontos. Seria até interessante a gente trazer, né, alguém de uma torcida organizada para conseguir trazer uma opinião mais
mais profunda disso, né? Porque a gente também não pode cair nos preconceitos que a torcida organizada tem no Brasil, né? Que é só vândalo, que é só briga. Tem só vagabundo, As torcidas organizadas são fundamentais para o nosso futebol, tem muitas coisas boas, mas infelizmente quando ocorre algum caso assim, de briga, de vandalismo, a imagem da torcida organizada na mídia vai sempre ficando mais suja, e vai chegar um momento que vai ser impossível de limpar, né? Então, eu estava bem otimista quando percebi essa aproximação das diretorias, de ter de ter novamente, né, 2 torcidas num clássico. Provavelmente isso depois ia refletir nas torcidas organizadas que também iriam fazer reuniões, né? Mas agora com essa briga, parece que as coisas vão voltar e estaca zero. E é uma briga meio que sem sentido, né? Porque não era nem um clássico, né? Corinthians e Palmeiras. Acho que a torcida da Gaviões estava voltando do jogo no interior. E aí a torcida da Mancha fez uma emboscada, alguma coisa assim. Só sei que as duas se encontraram e deu a briga, né? É uma pena porque fica aquele clima de guerra que é péssimo, né? Eu já vi áudios aqui não sei se é verdade ou não, né? Mas eu já vi áudios. Eu vi um áudio lá do pessoal da Gaviões falando que próximo jogo aí que vai ter Palmeiras e Corinthians quinta-feira agora. Uhum. A gente tá gravando dia 13, segunda-feira. Dia 16, né? Dia 16, Palmeiras e Corinthians. E eu vi esse áudio. 16, né? E eu vi esse áudio aí do cara da Gaviões falando, não interessa se o cara vai estar com a camisa da Mancha ou não. O cara tá com a camisa do Palmeiras, a gente vai atacar. A gente quer se vingar e tal. Uhum. Eu não posso garantir se isso é verdade ou não, né? E não existe santo, né? Em nenhum dos lados. Sim. Não existe santo, né? E uma palhaçada isso, né? Na verdade, a gente sabe que existe uma guerra, que eles se odeiam, mas eles só contribuem desse jeito para que nunca mais tenha as 2 torcidas no estádio e para que sempre a imprensa fale que são um bando de vagabundo, né, que não fazem nada da vida e só querem confusão. E eu e o Luan aqui, a gente criou esse podcast porque a gente sempre nós admiramos as torcidas organizadas. Né? O nome do podcast é Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Então, nós admiramos, a gente cresceu admirando, apaixonados. A gente até contou no episódio anterior, o porquê da gente se apaixonar pelos times. E foi pelas festas que as torcidas organizadas fazem, né? Um dos grandes motivos. Então, mas isso só contribui para infelizmente, a polícia provavelmente vai tirar a bateria da Mancha, vai tirar a bateria da Gaviões, e aí o estádio fica sem graça, né? Fica aquela coisa sem graça. Por exemplo, teve aquela briga Palmeiras e São Paulo em 1995, a Batalha do Pacaembu, né? Que foi uma Supercopa Júnior. Sim. E desde 1995 não podia entrar com bandeiras no estádio. Voltou o quê? Voltou o ano passado. Sim, no finalzinho do ano passado, olha. Finalzinho do ano passado. Olha o quanto tempo que ficou de 1995 até 2022. Quase 30 anos, assim. Quase 30 anos sem as bandeiras. Então, infelizmente, os caras não conseguem ver isso, né? Que eles acabam estragando o futebol, né? Sim, com certeza. Mas então, cara, como a gente tá gravando agora na segunda-feira e na quinta-feira agora vai ter aí o clássico, o que você espera aí, você que como palmeirense, o que você tá esperando desse clássico? Aí vai ser no Allianz Parque ou vai ser na Neoquímica? Eu acho que é no Itaquerão, se eu não me engano, acho que é no Arena. E aí, qual que é a sua expectativa pra esse clássico aí? É Neoquímica Arena, né? Nunca sei o nome direito, o nome do estádio do Corinthians. Bom, como diria o Chico Lang, vai ser 7-0 pro Palmeiras. Não, eu acho assim, o Palmeiras tá bem favorito, mas clássico não existe favorito, né? Já diria o Jardel, aquele antigo atacante do Grêmio clássico é clássico e vice-versa, né? Sim. Mas eu acho o seguinte, que o Palmeiras tá favorito, porque tem jogado bem, mesmo poupando jogadores, é o único invicto do campeonato. E o Corinthians tá
nos últimos jogos aí tem jogado bem mal, empatou com a Portuguesa, e eu acredito que o Palmeiras, mesmo jogando no estádio do Corinthians, tem uma vantagem, mas clássico é muito disputado, né? Eu lembro de uma vez ver um clássico Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras estava com 11 reservas. 11 reservas, foi até no Morumbi esse jogo e o Palmeiras ganha de 1-0. E então, mas vai ser, eu acho que o Corinthians quer muito ganhar do Palmeiras, porque faz tempo que não ganha. O ano passado, por exemplo, o Palmeiras ganhou todos os clássicos contra o Corinthians, e os torcedores do Corinthians não aguentam mais perder para o Palmeiras. E eu acho que esse jogo é muito mais importante para o Corinthians, ainda mais sendo em Itaquera, né? No estádio do Corinthians. Eu acho que é muito mais importante para o Corinthians, ainda mais que o Corinthians está com o novo técnico, né? Esse Lázaro, né? E ele tá tentando mostrar ali os esquemas táticos dele, tá tentando impor o esquema tático dele. É um novo técnico aí da nova geração, que ele tá no Corinthians há muito tempo. Então, ele perdendo o clássico, já aquela coisa, já começa a pressão, o técnico muito jovem, não serve, é o que a gente falou no episódio anterior. Estadual, tem muita gente que fala que não serve para nada, mas se você perde um clássico, já começa mal a temporada, né? Sim, para você ver como é que são os altos e baixos no Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou de São Paulo no Morumbi, quebrou o tabu aí de alguns anos, de 6 anos, se eu não me engano, sem ganhar do São Paulo no Morumbi. Sim. E aí, eu falei, o time vai deslanchar agora, né? Mas bastou 2 resultados aí, que o time não jogou muito bem, um empate, já volta de novo a contestar o técnico. Lembrando que o Corinthians vai jogar a Libertadores esse ano, então eu vejo os setoristas aí comentando que talvez o Lázaro, né? Essa experimentação do Lázaro, assim, não é o momento ideal, porque tá numa Libertadores e o time quer tá sempre nas cabeças. Sim. E esses altos e baixos, né? O time ganha um clássico, é o melhor do campeonato, tá embalado, só tem jogador bom, mas também se der 2 resultados ali que não agrade, o time não joga bem, já volta a crise de novo e as coisas continuam assim. O São Paulo também tá assim ultimamente, né? Não tá jogando um melhor futebol, mas aí ganha um clássico, o time tá se ajeitando, mas depois vem um resultado ruim, já começa. Parece que a mídia meio que assim vai pela oportunidade, né? O time ganha, todo mundo é bom, o time perde, é todo mundo ruim, tem que mandar o técnico embora e por aí vai, né? É muita gangorra, né? Uhum. E o São Paulo foi bem no Sansão aí, no Santos e São Paulo, né? São Paulo e Santos. Sim, rolou esse Sansão aí agora no domingo. O time do São Paulo, assim, amassou, né? Amassou. Bacana. Apesar do campo ainda tá ali bem molhado, porque caiu uma chuva torrencial em São Paulo ontem à noite, no domingo à noite. E o gramado, assim, mesmo com a drenagem, não ficou lá o melhor estado do gramado do Morumbi, então muitas jogadas assim pelo chão não puderam ser feitas. Mas o time ganhou bem. Eu ainda vejo o Rogério ainda testando muito. Eu acho que ele ainda não tem uma cara ainda pro time, principalmente no meio de campo. Talvez no ataque ele já tenha mais claro o que ele quer do time. Mas no meio campo, principalmente, eu ainda vejo muitas dúvidas. Quero ver muitos jogadores jogando mais. Sim. Queria ver mais o Luan jogando, queria ver o Gabriel jogando mais também, mas o Rogério não está utilizando muito eles. O equatoriano, né, o Jegson Mendes, tá jogando bem, chegou bem no time. Eu acho que ele entrou para ser titular e tá ali conseguindo manter a posição dele, mas ali o meio de campo ainda tá nebuloso, não sabe se para a temporada vai ser o Pablo Maia de titular, se vai ser o Luan, se vai ser o Gabriel, se vai ser algum outro jogador que vai ali fazer a volância do time, né? Legal. Então, o Rogério ainda tá testando e eu ainda vejo ele teimoso ainda com algumas escolhas, mas... Eu vi que a Independente divulgou um comunicado, né? Uhum. Eles botam muita fé no Rogério Ceni, e estão dando um crédito ainda para ele, né?
Sim, eu também tô fechado com o Calvo, né? Tô fechado com ele. Acho que ele é o melhor técnico que a gente tem pro momento do São Paulo. Bacana. E não acredito que algum outro venha e vá fazer muita coisa diferente. Eu acredito que ele, pela identificação que tem com o clube, pelo quase 30 anos que trabalhou dentro do São Paulo, sabe muito bem o que o clube precisa, não só dentro de campo, mas fora também. E eu aposto minhas fichas nele, né? O São Paulo, assim, tá numa fase de reestruturação, então o time do São Paulo, o torcedor comum, ele tem que entender que o time do São Paulo não vai disputar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, não vai disputar para ser campeão de uma Libertadores, nem nada. Vai ficar assim para disputar, para chegar numa final de Paulista, para tentar uma Sul-Americana, tentar um sexto, um quinto lugar num Campeonato Brasileiro, até o time conseguir pagar um pouquinho das dívidas, se reformular e trazer jogadores melhores. Então, o que a gente tem que se contentar, né? E não é por causa disso que o nosso amor pelo time vai deixar. Então, eu acredito que o Rogério tá sendo o melhor que a gente tem pro momento pro São Paulo. Legal. Você falou de volante, no Palmeiras também, né? A gente tá com esse problema, assim, porque saiu o Danilo e o Palmeiras colocou o Gabriel Menino. O Danilo foi pro Nottingham Forest, né? O mesmo time que o Scarpa também. Então saíram esses dois, mas o Gabriel Menino tá dando conta ali do recado, fez uma partidaça contra o Flamengo na Supercopa, né? E o Palmeiras tá tentando encaixar ali, por enquanto, o Endrick se mata em campo, mas ele ainda talvez não esteja pronto para ser titular. E o Giovani tá pedindo passagem, que é outro cara da categoria de base aí que veio, foi campeão da Copa São Paulo ano passado, só que aí ele se machucou muito, né, depois da Copinha o ano passado. E talvez o Giovani tenha, apesar que são posições diferentes, mas o Rony jogando como centroavante, talvez o Giovani possa ser titular. E aí o Palmeiras vai aos poucos também ajeitando o meio de campo, né? Porque sair duas peças importantes também muda bastante o time, né? Sim. E parece que a torcida do Palmeiras deixou um pouco de birra com a Leila, depois que ganhou aí a Supercopa e tal. Antes estava pedindo reforços. Não, quero reforço, quero nome de peso. E aí ganhou a Supercopa ali, jogou bem o Campeonato Paulista no começo, aí nessas primeiras rodadas. Parece que a torcida deu uma acalmada, né? Deu. Torcedor é assim, né? Eles são muito resultadista, né? Aquela coisa, imediatismo. Não, ganhou, é um timaço. Perdeu, tem que mandar todo mundo embora, né? E assim, esse negócio de reforços, eu até concordo, porque saiu o Danilo, saiu o Scarpa. É que para o lugar do Scarpa, o Palmeiras já tinha contratado o Tabata, né, que veio do Porto, se eu não me engano, do time de Portugal o ano passado. Só que o Tabata ainda não se ajeitou, né, veio o Atuesta também, mas para o lugar do Danilo tem que vir um volante, sim, eu acredito que tem que vir talvez uns dois no máximo jogadores, um volante, um meia, ou de repente mais um atacante de lado também. Mas a torcida do Palmeiras é muito corneteira, né? Muito amendoim. Mesmo o time ganhando, os caras... Eu até entendo o lado deles. Até eu vi, até já comentei, eu vi o Jorge, que é o presidente da Mancha, no Pó de Porco lá, e ele comentando que ele falando assim, a gente não quer que o time, de repente, assim, tá bom, tá, mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo, vai. Tem aquela coisa de soberano, né? Estamos bem, não precisamos contratar mais ninguém, nós somos os foda, somos os maiorais. Não, a gente quer continuar sempre ganhando, todo ano, e tentar evoluir, né? Tentar sempre ser o melhor, né? Se puder contratar o Cavani, vai lá e contrate, né? Porque tem que aproveitar o momento. Sim. Mas eu entendo os dois lados, assim, na verdade, né? Eu sou um torcedor mais, assim, de entender que não precisa gastar que nem o louco, porque o Palmeiras vem ganhando praticamente tudo desde 2015, entendeu? O Palmeiras está numa fase excelente, desde que entrou o Allianz Parque, sabe, o Sócio Avante, a Crefisa,
Então, eu sou o torcedor mais cauteloso, assim, e eu acho que tá dando certo com as categorias de base. Então, não adianta trazer um grande jogador, de repente vai estragar o ambiente ali. O Palmeiras tem um elenco que é todo mundo entrosado, todo mundo ali parece que se ama, é impressionante, os caras, pô, é um time que tá muito entrosado, né, desde 2020 aí com o Abel. Então, eu acho que de repente se vem falaram que o Palmeiras estava quase contratando o Hulk, né, do Atlético Mineiro. Então, lógico que daria certo, quase que queriam contratar o Pedro do Flamengo, mas precisa ver se não vem um jogador muito diferente, com muito nome, se não vai estragar aquele ambiente que tá dando certo, né? E eu sou da opinião que tem que ir com calma, não adianta fazer gastos aí, sabe, milhões de gastos, porque no futuro a conta vem, né? O Atlético Mineiro aí, por exemplo, tá devendo 1 bilhão, sabe? O Flamengo também tem que tomar cuidado. Então, eu sou um torcedor mais moderado, que eu não acho que tem que ficar com contrato, mesmo porque o Palmeiras tá ganhando, né? Uhum. Então, mas, assim, eles entrou muito dinheiro, né? Com a venda do Danilo, a venda do Endrick, Scarpa. Então, eles poderiam reforçar. Não precisa vir aquele jogador craque para ser titular, mas que pelo menos ali reforce o elenco, né? Boa, pode crer. Ó, seguinte, a gente já falou aqui de Mancha, Gaviões, Atletiba, Flamengo. Agora a gente vai pegar o avião, vamos partir lá pra Turquia e pra Síria, né? Ô, louco! Na última semana aí aconteceu um terremoto lá que atingiu os dois países, um terremoto que foi de 7,8 graus de magnitude, um terremoto Triste. bem alto e assim, até o momento, até a gravação ali, pouco mais de 37 mil mortos. Nossa Senhora. Nesse terremoto. É uma tragédia que acabou fazendo, claro que naturalmente, que interrompesse toda a prática de esporte lá nos países, né? Então, o que você achou, Pedrão? Não só desse caso, né? Mas nesses casos em que acontece alguma tragédia, algum desastre natural e que o esporte acaba tendo que parar, né? Porque não dá, como ocorreu na pandemia, né? Não dá pra gente esquecer das vidas das pessoas, né? Tentar assistir um jogo de futebol, se divertir, torcer, sendo que tem muita gente ao redor precisando de ajuda, né? Como que você recebeu essa notícia do terremoto primeiro e depois o que você achou dessa parada aí? Muito triste, né? Muito triste porque, pô, o Brasil aqui tem muita coisa ruim, né? Principalmente os políticos, mas ainda bem que a gente não tem esses desastres, né, da natureza, assim, porque é uma situação, pô, você tá lá tranquilo na sua casa, um belo dia cai tudo, desmorona tudo. Puta, deve ser, nossa senhora, eu não desejo nem pro meu pior inimigo isso, né? E imagine, sabe, um time. Pô, eu vi que um time inteiro de vôlei morreu, Imagine, pô, um time inteiro de vôlei, sabe, acaba com uma cidade, acaba com o país, né? Teve um jogador famoso que não estão encontrando, né? Que é o Christian Atsu. Atsu, né? Que jogou no Chelsea, né? Isso, No jogou no Porto. Chelsea, Newcastle, isso ele é de Gana, né? Ganês. E pô, é um jogador famoso aí e não estão encontrando o cara. E tragédia, né, Tragédia muito, muito triste. E, pô, eu até tive uma ex-namorada que é da Síria, né? Eu acho que ela, pô, deve estar. Não sei se ela tem parentes por lá, mas é muito triste, né? Que nessa hora a gente pensa assim, de falar, pô, será que aconteceu alguma coisa tal? A comunidade árabe aqui no Brasil é muito grande, comunidade turca também, e é muito triste isso, porque, porra, imagine, né? Você do nada, assim, acontecer essas coisas e um time inteiro morrer. Eu vi lá um casal também, os dois eram jogadores de vôlei, né? Os dois foram soterrados. E muito triste, mas são fatalidades, né? Infelizmente ali aquela região é uma região que tem muito, né? Terremoto. E
E você, como é que você viu isso? E mesmo assim, que os países que estão, assim, digamos, que meio que preparados, né? Porque não é o primeiro terremoto que acontece na região, mas eles nunca esperam, né, que um tão grande vá acontecer de novo, né? Então, às vezes eles estão preparados ali para alguma coisa menor, tal. E um terremoto, ele é um desastre natural assim que ele acaba com toda a estrutura, né? Parece uma coisa pouca, né? A Terra só mexeu. Sim. Mas ela mexe de um jeito que acaba com tudo. Derruba casa, derruba prédio. Qualquer estrutura não fica de pé. Não fica de pé. E uma cena, né? Uma foto que me chamou bastante atenção, linkando com o esporte, né? Era uma foto que tinha um bairro inteiro praticamente, todo destruído, todo acabado, todos os edifícios no chão e só um campo de futebol ali no meio, verde. Caramba. Meio que assim, dando um fio de esperança, né? O verde que é a cor da esperança, né? Sim. O campo de futebol ali verde, praticamente intacto. Era o único local de um bairro inteiro que estava ali habitável, né? E o resto, tudo em volta, tudo totalmente destruído. Teve até uma entrevista do William Arão, né, que jogou no Flamengo, que a gente comentou aqui. Sim. Que ele comentou que tinha muitas pessoas do clube mesmo que estavam desaparecidas, né? Ninguém sabia onde estava. Não só jogadores, mas pessoas que trabalhavam no clube, que ele via no dia a dia. Sim. Desaparecidas, né? Inclusive, falando em Fenerbahçe, eu dei uma olhada aqui. O time voltou aos treinos hoje. O time que é o Jorge Jesus, o Mister, né? O Mister do Flamengo, é o técnico atual do time. Sim. O time voltou aos treinos hoje lá. Parece que aos poucos a situação vai voltando, assim, digamos, um pouco ao normal, né? Depois de praticamente uma semana. E ainda existe um trabalho muito forte de tentar encontrar pessoas vivas, tentar encontrar corpos nos escombros, né? Mas parece que aos poucos ali os países estão tentando se reconstruir, né? A Turquia e a Síria, que ainda é pior porque vive uma guerra, né? Uma guerra interna. E ainda vem um terremoto assim para acabar com um pouquinho de esperança que a população ainda tem, né? E a temperatura, né? Tá um frio de 0 graus ali, né? Muito difícil para os bombeiros ali, para os policiais tentarem encontrar corpos, porque é uma temperatura que atrapalha bastante. Mas eu vi uma cena também de um pai que tinha perdido a família inteira e ele encontrou o filho de 1 ano, assim, ainda vivo. Depois de mais de 100 horas, o garotinho estava soterrado. Caraca. E a esperança, né? Incrível, assim. E o pessoal fica com muito medo, né? Porque você tem que abandonar o prédio. Você não pode, mesmo se o prédio está lá intacto, mas ele pode desmoronar, né? Então, as pessoas, as famílias tinham que sair. E nessas tragédias, né? A gente está tendo muita tragédia, né? A guerra na Ucrânia também, Ucrânia e Rússia, e o campeonato ucraniano, eles jogam na Polônia, né? Pô, a gente teve a pandemia, e eu lembro também da tragédia da Chapecoense, né? Sim. Então, é triste, né? O futebol, ele envolve muita coisa, e quando acontece essas tragédias, é difícil, né? Difícil de assimilar, assim, e complicado, né? Mas vamos torcer aí para as pessoas que conseguiram sobreviver, né? Que continuem aí, né? Sim, pode crer. E o esporte, né? Assim, não só o futebol, mas todo o esporte, ele tem esse poder de unir as pessoas, né? Por mais que às vezes a gente exalte muito as rivalidades, existe uma união muito grande, né? E às vezes o esporte, ele é o elo, né? Que faz essa ligação. Então, como aqui é um podcast de esporte, de futebol, eu também espero que o futebol e qualquer esporte faça esse elo de ligação e ajude ali a reconstruir as famílias, o país, que com certeza nesse momento estão passando por uma situação bem difícil, né? Exatamente. Fechou. Mano, agora que a gente tem mais um ponto aí pra encerrar aqui sobre os terremotos?
Eu acho que não, acho que não. Eu queria mudar de assunto também e falar uma coisa rapidinho aqui, que enquanto a gente está gravando, tá acontecendo o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. Em plena segunda-feira tá tendo esse clássico aí. E como todos os clássicos, né, acabou terminando empatado, né? Parece que é uma sina dos clássicos. Todo clássico termina 1-1 e um monte de expulso, né? Terminou empatado, né? Terminou. Acabou de terminar. Boa. Bom, então vamos saindo lá da Turquia, da Síria, dessa situação aí chata que a gente teve. Vamos desembarcar agora na Inglaterra, na Premier League. Ixi, Maria. Parece ali que esse tal fair play financeiro começou a botar suas garrinhas de fora e começou ali a começar a punir alguns clubes, né? E a bola da vez é o Manchester City, né? Parece que a Premier League solicitou alguns documentos ali para comprovar alguns valores do clube, né? E o clube não apresentou esses documentos e acabou entrando aí com uma ação sobre violar as regras, né, do fair play financeiro. E o time aí pode sofrer um gancho pesado, né? Ficou sabendo, né, Pedrão? Fiquei. Eu acho que tá mais do que na hora, né? Porque, assim, os clubes são valores, assim, absurdos, inacreditáveis. O Manchester City, ele violou as regras financeiras da Premier League 100 vezes ao longo de 9 anos, de 2009 a 2018, né? Então é uma coisa absurda, assim. Pô, não dá mais pra... Sabe? A gente tá falando de desastres aí, sabe? Que pessoas morrendo. E enquanto isso, tem gente gastando dinheiro aí absurdamente. Sabe? Eu acho que tinha que ter um teto, assim, sabe? Eu sei lá. Pô, o jogador só pode ganhar 1 milhão, só, né? Só entre aspas, 1 milhão por mês, entendeu? O Cristiano Ronaldo agora lá na Emirados, sei lá onde, o cara ganha 19 milhões por mês, né? Vai ganhar 1 bilhão por ano, né? Então, acho que chega a hora de começar a ter essas punições, porque senão também fica muito injusto, né? O Manchester City é um dos clubes mais ricos do mundo, aí vira uma disputa muito injusta com os outros times. Pô, eu tenho aqui um orçamento de 1 bilhão para gastar, o outro tem só 100 milhões, né? Sim. Então, o Manchester City vai continuar ganhando sempre, tudo, né? Vira uma coisa muito desigual, né, que eu não acho justo. Tem que ter um fair play financeiro, sim, para poder controlar esses verdadeiros absurdos, né, meu? E você, Lu, o que você acha? Essas grandes marcas aí do futebol, né, o Manchester City, o PSG, Sim. é bem cuidadoso, né, como que um time assim que é mediano e de um dia pra noite começa a ganhar muito dinheiro. O dono do Manchester City, ele é um grupo, né? O City Group lá, que tem time, tem o Bahia aqui no Brasil, tem time no Uruguai, tem time nos Estados Unidos. Esse São City Group, shakes, né? City Group é claro que é um shake cheio do dinheiro que tem lá, que é dono desse grupo. O Mubarak, eu acho que esse é o nome dele. É um príncipe lá que é dono desse grupo que tá assim, brincando, né, de Master League, injetando dinheiro aí em clubes. Sim. E fazendo ali o que a gente chama do sport wash, né, que é ali meio que uma lavagem de dinheiro, mas não de dinheiro em si, meio que uma lavagem de reputação, né? Sim. Esses sheiks vêm desses países, Emirados Árabes, do Catar, países assim que infringem muitos direitos humanos, né? Exatamente. Então, meio que assim, falando no bom português, meio para limpar a barra deles, limpar a barra do país, limpar a barra, essa visão que nós, o Ocidente, temos do Oriente Médio, eles fazem isso, né? Compram clubes espalhados pelo mundo e aí, querendo ou não, com o passar dos anos, no inconsciente ali do torcedor, ele vai vendo ali sempre um patrocínio do Qatar na camisa, então ele vai entendendo que talvez essas notícias de assassinato de jornalista, de assassinato de qualquer pessoa que seja contra ali, governo, alguma coisa, a pessoa meio que releve um pouco. Mas pô, é o patrocinador do PSG, né? Trouxe o Neymar, trouxe o Messi. E aí é claro que a Premier League
finalmente tá de olho nisso, né? Porque o Manchester City não é o único time da Premier League que tem um dono ali, que tem um shake por trás, né? Que tem bilhões e bilhões de dinheiro investidos. E o City, ele é até meio assim descarado, né? Faz estádio novo, compra qualquer jogador que quiser. Nossa. E vamos ver, né? Vamos ver se a Premier League, se os responsáveis aí por essas investigações levem a sério mesmo, porque acaba ficando manchado o campeonato, né? Hoje a Premier League é o campeonato com maior valor no mundo, mas esses casos de corrupção, casos de lavagem de dinheiro, ou seja lá o que for, acaba manchando, né, o campeonato. A gente vê pelo próprio campeonato brasileiro, né? Muitos anos aí com esquemas de arbitragem, fraude em jogos, casa de apostas e por aí vai. E o campeonato acaba entrando em descrédito, né? A torcida mesmo. E é uma coisa que, assim, não tem dinheiro no mundo que vá comprar a reputação novamente, né? Vai demorar alguns anos para que a reputação volte. E outra coisa, né? Os outros clubes também estão comentando assim, pô, se são 9 anos aí que o clube está sendo investigado, tá, mas e os títulos que eles ganharam nesses 9 anos? O torcedor já comemorou, mesmo que chegue agora e fale, não, quem ficou em segundo no campeonato inglês vai ser o campeão agora, mas já passou, o time já comemorou, já... Quem torce pro Manchester já bebeu toda a cerveja que tinha em Manchester. Então... tinha que ter parado ali na hora, né? Na época ali, igual teve em 2005, né? No Campeonato Brasileiro aqui, que 11 jogos tiveram que ser jogados de novo, porque descobriram ali as falcatruas do juiz, né? E até o Corinthians acabou sendo campeão, né? Acho que quem estava liderando era o Inter, não lembro quem. Mas mudou totalmente o campeonato, né? O Corinthians não seria campeão, mas refizeram 11 jogos, porque descobriram, né, irregularidade, e o Corinthians acabou sendo campeão. E é complicado, né? Porque esses árabes que têm muita grana, eles, no próprio Catar, agora na Copa do Mundo, teve muitos problemas, muitos protestos, porque morreu muita gente ali construindo os estádios, uma mão de obra escrava mesmo, né? Ganhava pouco, trabalhava muito. Então tem que ser regularizado isso, tem que ser verificado, né? Porque não pode gastar dinheiro assim, sabe, torto e direito, sem fiscalização. Tem que ter fiscalização. E até você falou, né, do Manchester City de repente perder os títulos. Eu lembro que a Juventus da Itália, né, teve uma época que também ela ganhava todos os campeonatos italianos, todos. Aí começaram a descobrir, sabe, muita coisa errada ali, e ela perdeu uns campeonatos. Foi rebaixada. Foi rebaixada, exatamente. Hoje em dia ela tá mal também, né? Tá bem mal ali no campeonato italiano. Então, precisa ver aí se o Manchester City vai seguir por esse mesmo caminho, né? Vamos torcer para a investigação aí dê frutos, né? E que também aí ao redor do mundo a galera aprenda a lição que o futebol, quando tem a imagem manchada assim, para limpar é muito difícil, né? Isso. Mano, vamos encaminhando aqui então pro final, mas você já deu um spoiler ali no começo do episódio, que a gente iria ter um convidado hoje, né? A gente trouxe aí o Matheus Rocha, que tem a página ABC Minha Vida, do ABC de Natal, um amigo do Pedro aí, um ouvinte nosso aí, que agora chegou para somar. Conta aí, Pedrão, como que você conheceu o Matheus e qual que vai ser a pegada dele aqui nesse episódio? Então, o Matheus Rocha, ele trabalha no futebol interativo, que é um curso que eu estou fazendo de jornalismo esportivo. E a gente tem um grupo no WhatsApp e tal, e aí eu vi que ele divulgou a página dele, né, ABC Minha Vida. Eu achei muito interessante, porque a gente que é aqui de São Paulo, a gente não tem muito conhecimento sobre outros times, assim, né, principalmente do Rio Grande do Norte. A gente conhece mais o Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro e tal. E é o que mais passa aqui, né, de repente é o que mais aparece na mídia aqui de São Paulo, né. E esses clubes de Natal, sabe, de Recife, os caras têm uma torcida gigantesca, né? E o ABC de Natal é o clube que tem mais estadual no mundo. Então, eu conversei com o Matheus Rocha, que ele cuida dessa página,
E é legal que ele até conta, na entrevista que a gente vai exibir agora, que ele é filho de um jogador que chama Quinho, era um jogador ex-lateral esquerdo do ABC, Santa Cruz, Bahia e Sport. Então ele tem um futebol na veia aí. Então vamos com a entrevista dele e daqui a pouco a gente volta. Boa. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido. Vamos para a entrevista com o Matheus Rocha. Ele tem uma página do ABC, Minha Vida, ABC de Natal, uma página que tem quase 30 mil curtidas no Instagram. E a gente fez uma mini entrevista com ele. A nossa primeira pergunta é o seguinte: conta um pouco pra gente, Matheus, a sua trajetória no futebol. E você trabalha no futebol interativo, né? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sou Matheus Rocha, tenho 29 anos, sou de Natal, do Rio Grande do Norte, torcedor do ABC de Natal. Minha relação com o futebol ela começou desde muito pequeno, né? Ainda quando criança, com meu pai. Meu pai foi jogador de futebol profissional, atuou pelo Santa Cruz, pelo ABC, que foi onde ele começou, né? ABC de Natal, pelo Sport Recife, pelo Bahia, profissionalmente, né? Teve uma carreira de mais de 15 anos de carreira como profissional. Então desde muito pequeno eu acompanhava meu pai nos jogos, né? Acompanhava ali o dia a dia, entrava no campo com ele, então isso sempre esteve no meu DNA. E aí com o passar do tempo, né, eu fui crescendo, tentei ser jogador, não consegui, teve problemas respiratórios que me impediram. E sempre pensei como eu iria trabalhar com futebol, né, o que é que eu iria buscar. E aí eu entrei na faculdade, né, fiz a formação em jornalismo, porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, cobrir os jogos, os treinos, né, estar perto do futebol de alguma medida. E aí foi nesse momento que eu pensei em criar um blog, né, que pudesse falar do ABC, o clube do meu coração. Eu tenho um perfil hoje no Instagram que conta com mais de 26 mil seguidores, que é o ABC Minha Vida, esse perfil é meu. E eu pensei em escrever sobre o ABC, seria um motivo de estar perto, né, do meu clube, de cobrir os treinos, os jogos, né, estar ali no dia a dia, vivenciando muito bem o clube, já começar a trabalhar, né, com comunicação, com jornalismo esportivo. Então foi uma forma de colocar isso em prática sem ganhar nada, sem ter nenhuma recompensa financeira, mas uma recompensa de ter o trabalho, né, de ter o desejo de criar algo que pudesse ser grande. E eu considero o perfil para um clube como o ABC, né, um perfil relevante, né? Nós somos o maior perfil não oficial do clube, o ABC Minha Vida. E com o passar do tempo, né, fui me aproximando de outras questões que me levavam ao futebol, né, de uma forma mais profissional. Hoje eu trabalho no futebol interativo, sou gerente comercial da empresa, sócio também do futebol interativo. Futebol interativo, para quem não conhece, é uma escola de formação de profissionais para o futebol. Atuamos nesse mercado faz 4 anos, somos de Natal, né, mas estamos em São Paulo faz 2 anos. Temos mais de 8 mil alunos em nossos cursos, mais de 200 turmas, né, e nosso diferencial como escola, né, de formação de profissionais para o futebol não é só a parte do curso, a parte teórica da aula, do professor, não. Nosso grande diferencial é a parte da prática. O nosso aluno, depois que ele termina o curso, ele pode realizar um estágio prático de até 2 semanas em um dos clubes parceiros do futebol interativo. Então ele faz o curso e depois ele vai ter ali uma prática em clubes como Botafogo, Coritiba, Avaí, Figueirense, Ituano, Novo Horizontino, 15 de Piracicaba, Audax, Bahia, CRB, enfim, né? São mais de 40 clubes espalhados pelo Brasil. E hoje então eu trabalho no futebol, né? Trabalho com educação e futebol, no desenvolvimento de pessoas, né, que têm interesse em trabalhar nesse mercado, que não sabem por onde começar, né, qual porta elas podem estar batendo para que consiga entrar. E o futebol interativo é uma boa opção nesse mercado. Matheus, nós somos aqui de São Paulo, eu e o Luan, e nós conhecemos pouco, não muito, sobre o futebol potiguar. Queremos saber se você pode contar pra gente sobre como é o campeonato aí do Rio Grande do Norte. Sobre o futebol potiguar, hoje, né, o ABC não só é o maior campeão estadual do estado, mas também do Brasil, né? É o time que mais tem títulos estaduais, são 57 títulos estaduais, né? É um número muito expressivo que o ABC tem de títulos, né? É o maior clube do estado, né? Falando de títulos também, mas tem um rival que é o América. O América é um clube centenário, assim como o ABC. É um
clube também que foi campeão já da Copa do Nordeste. O ABC já foi campeão, por exemplo, da Série C, né, do Campeonato Brasileiro em 2010. O ABC hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro e o América está na Série C. Ambos subiram no ano passado, né? O ABC estava na Série C e subiu para B, o América estava na Série D e subiu para a Série C, né? Foram times que passaram pelo menos aí nos últimos 6 anos perambulando entre a C e a D, C e D, e agora estão conseguindo dar uma guinada no nosso futebol. O futebol potiguar é um futebol que eu posso falar precário, cara, não tem tanta qualidade de competição do Campeonato Potiguar. Os dois clubes sobram, né? O ABC e o América sobram, né, no campeonato. Os outros times não conseguem competir de fato, né? É muito nivelado por baixo. Então as finais, se não acontecer nada de tão trágico, vai dar dando ABC e América, ABC e América, ABC e América, e um dos dois acaba ficando com o título. O ABC tem acabado ficando mais com o título do que o América, né? Nos últimos anos também isso pode ser provado. É um futebol que agora, né, como eu falei, está tentando crescer, tentando guinar, se tornar um pouco mais profissional. Os clubes, né, ambos hoje já compartilham dos mesmos patrocinadores. Então, se um patrocinador fecha com a América, ele também fecha com a ABC. Se fecha com a ABC, fecha com a América. Também, né, o ABC e o América também tem nos seus uniformes, por exemplo, né, a marca própria. Então os dois também têm essa parte de criação das suas próprias camisas, lançamentos, tentado fazer um trabalho diferente. O ABC tem seu estádio próprio, que é o Frasqueirão, né? O Frasqueirão ele comporta ali por volta de 15 mil torcedores. O América está finalizando ainda seu estádio, então um clube que ainda está no processo de finalização do seu estádio, né? Uma arena que eles chamam, que fica lá no interior do Parnamirim, que é uma cidade metropolitana da região ali, do Natal, né? Fica perto de Natal, da capital. Eles estão terminando e eles utilizam muito a Arena das Dunas, né, que é o estádio que foi feito para a Copa do Mundo, que anteriormente tinha um Machadão lá, um estádio histórico e tal. Ele foi demolido, né, foi feito ali no mesmo terreno, a Arena das Dunas, que para mim, na minha opinião, mesmo sendo de lá, eu sei que pode ser tendenciosa, é o estádio mais bonito que foi feito da Copa do Mundo. Quem não conhece, que possa ir a Natal e conhecer, com certeza vai ficar muito encantado. Quando vou para o gramado, quero ABC jogar. ABC é clube do povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido. Fale mais sobre o ABC, o maior campeão estadual do mundo. Valeu pela entrevista, Matheus. O ABC esse ano, né, está disputando a Copa do Brasil, né, vai enfrentar o Tum Tum na Copa do Brasil. O Tum Tum, inclusive, ano passado, né, ficou famoso, fechou aquela parceria com a Netflix, né, tem um barulhinho do Tum Tum. É um clube também jovem, é um desafio para o ABC, né? Um clube novo, um clube que fica muito distante. Também está na Copa do Nordeste, ganhou recentemente do Fortaleza em casa, né? No Frasqueirão. O ABC está invicto no Frasqueirão, desde janeiro do ano passado não perde no Frasqueirão. Então o Frasqueirão tem sido um bom lugar, né, para o ABC atuar, para o ABC enfrentar seus adversários. Tem sido de fato um alçapão ali, né? O Frasqueirão é um estádio pequeno, assim, acanhado. Quando eu falo pequeno, que eu falo no sentido de a torcida estar muito próxima. Então tem uma pressão, né? A torcida ali bota sempre 10 mil, 8 mil torcedores, né? No jogo maior coloca a carga total de 15 mil ingressos. O clube está chegando agora a marca de 9 mil sócios, então também passou muito tempo na Série D, né? Se distanciou muito do torcedor. Então tem sido feito um trabalho de marketing para tentar aproximar o torcedor, trazer ele para dentro do estádio. Isso tem acontecido. O clube que é grande, né, considerado grande ali no Nordeste como o ABC, ter só 9 mil seguidores é muito pouco, mas para o que tinha, né, ali uma base de 1.000, 1.100 seguidores, agora chegar a 9 mil é um crescimento realmente bem interessante, né. O ABC tem alguns atletas que podem ser conhecidos, talvez, né, vocês daqui da região sul e sudeste possam estar conhecendo. O caso, por exemplo, né, do Alan Dias, que é um meia, né, jogou já no futebol paulista e atualmente está jogando no ABC, também teve uma boa passagem pelo Botafogo da Paraíba. Também, né, temos no nosso elenco, né, outros atletas também de renome, por exemplo, Márcio Azevedo, né, que esse sim deve ser conhecido de todos vocês, lateral esquerdo, jogou no Botafogo, né, teve uma passagem no Botafogo, no Atlético Paranaense. Ele estava um ano sem jogar, o ABC foi lá e deu ali uma proposta de desempenho. Ele está seguindo no clube, vai passar esse ano, essa temporada no clube. Então é alguém aí que com certeza vocês daqui mais do sul e sudeste podem estar conhecem certamente, né, o Márcio Azevedo, nosso lateral. Também temos o Matheus Anjos, que aqui em São Paulo acredito que nesse mercado ele possa ser mais conhecido, né, jogou na Ponte Preta no ano passado, na Série B. Ele está lá, camisa 10 e faixa, Matheus Anjos e mais 10, né, no time hoje.
Ele tem jogado muito bem, iniciou a temporada muito bem. Então é uma figurinha também que eu acredito que vocês possam conhecer. E tem o Maicon Douglas. Esse daí surgiu para o futebol do ABC, né? Assim, não é da base do ABC, mas foi lá onde ele despontou, fez as melhores atuações, foi bem rápido. Depois disso ele foi vendido para o Bahia. Do Bahia ele foi pro CRB, né? Teve lesão, enfim, ligamento. Agora voltou pro ABC. É um cara aí que na Série B ele atuou, então pode ter em algum momento vocês podem ter um pouco de lembrança dele, um atacante, ele é rápido. Então é um nome aí também que hoje joga no ABC, que pode ser um pouco relevante para esse nosso contexto, tá bom? Tem o Daniel Lima, eu acho que talvez se vocês não acompanham assim a Série C vão ter dificuldade de lembrar, mas foi volante do Mirassol, campeão, né, da Série C ano passado, em cima do próprio ABC, o ABC foi lá e contratou ele. O Wellington Reis, que jogou na Portuguesa aqui em São Paulo. Então são alguns profissionais hoje, atletas, né, que estão no ABC. Tem o Fernando Marchiori, que é um treinador, teve mercado aqui em São Paulo por muito tempo, né, foi treinador da Portuguesa, inclusive. Treinou outros clubes também aqui no interior de São Paulo. E é treinador do ABC, né? Chegou lá, fez 1 ano agora de contrato, que ele está no clube. Ele subiu o clube agora para a série B do Campeonato Brasileiro. E também está sem perder clássico, né? Isso é muito importante. Sabe que o Campeonato Estadual é um campeonato que ele serve muitas vezes só para derrubar o técnico, ou num estado ali onde as rivalidades, né, ficam entre 2 clubes, também serve para alavancar um clube, né? Um clube está mal, ganha um clássico, ele consegue mudar ali a semana, muda os próximos jogos, enfim. Então o Fernando Marchiori, ele nunca perdeu o clássico, né? Ele está lá no ABC, fez 1 ano, ele nunca perdeu o clássico, ele tem 3 vitórias, tem 2 empates e nenhuma derrota, né? Ele só sofreu 3 gols nesse tempo que ele passou que ele está, né, à frente do ABC, e o time marcou 7 gols, né, nesses jogos. E agora mesmo, nesse final de semana, o ABC ganhou do América com um time misto, né, na Arena das Minas, fora de casa, se classificou em primeiro, né, nessa primeira fase do Campeonato Estadual, e vai disputar aí agora o quadrangular final, inclusive pegando o América aí numa possível final, né? Tem tudo para ser ABC e América final, e o Fernando aí tem esse ótimo desempenho. Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do futebol potiguar, do ABC Futebol Clube, o maior campeão estadual, né? O maior campeão de uma única competição no Brasil, o time que mais ganhou uma única competição no Brasil. E é um time que vocês podem estar acompanhando pelo perfil do ABC Minha Vida. Agradeço demais a atenção de vocês aí. Um forte abraço e Deus abençoe, tá bom? Forte abraço e espero que vocês tenham gostado. Campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra potiguar, quando vou para o gramado. Valeu, Matheus, aí pela entrevista, muito legal. É isso aí, né? Curti também, pô, é legal a gente ver o crescimento, assim, nas redes sociais, e principalmente, assim, desses outros times que a gente não consegue ver na mídia tradicional, né? Não chega até a gente. Até porque é bem segmentado, né? Para os programas esportivos, a gente que tá aqui em São Paulo fala só de São Paulo. Quem tá no Rio fala só do Rio. Então, a internet dá essa possibilidade, né? Da gente encontrar outras histórias, né? São times com torcidas enormes e que seria muito bom, né? Se todos nós que gostamos de futebol, a gente aprender mais sobre esses times. Então, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a ABC de Natal e sobre o Matheus Rocha. Valeu, Matheus. Boa, aí, ó, pessoal, segue lá a página do Matheus, hein? ABC Minha Vida, tá lá no Instagram, consegue ver notícias lá do time do ABC e dá uma moral lá pro cara, dá uma moral pra gente aí, fechou? Pedrão, boa. Então a gente vai chegar aqui no nosso quadro predileto aqui do episódio, eu sei que todo mundo gosta de ouvir uma boa história, que é o Pitadinha Histórica. Qual que é a história do mundo da bola, da cancha, da pelota que você trouxe aí pra gente hoje? Pitadinha Histórica, em homenagem a Roberto Avalone. É o seguinte, né? No episódio anterior, nós falamos sobre... A gente leu o livro do Garrincha, né? Do Rui Castro, a biografia do Garrincha. E falamos sobre a Copa de 54. Falamos até no episódio anterior do treinador húngaro, Bela Gutmann, que treinou o São Paulo ali, que ensinou muito ali pro Vicente Feola, que foi o primeiro técnico do Brasil campeão mundial em 58, né? Que o cara aprendeu muito. E aí eu tô lendo o livro aqui agora, Escola Brasileira de Futebol, do Paulo Vinícius Coelho, PVC.
da editora Objetiva. E também ele fala aqui, um dos capítulos, ele fala de outro treinador húngaro importante, que eu também desconhecia, eu conhecia através do livro, e nesse capítulo ele fala também do Flávio Costa, que foi o treinador do Brasil na Copa de 50. Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês esse livro aqui, falando essa passagem aqui de outro treinador húngaro, que é muito importante, e do Flávio Costa. Vamos lá. A influência estrangeira. Flávio Costa era figurinha carimbada no bar próximo à entrada do Clube do Flamengo, pela rua Gilberto Cardoso. Contava muitas histórias, provavelmente sempre as mesmas, mas para diferentes plateias. No início de uma tarde de 1992, um jovem repórter da revista Placar fez parte dessa plateia pela primeira vez, enquanto esperava por uma entrevista do histórico médico do Flamengo, Giuseppe Taranto, sobre o passado de Garrincha. O jovem repórter de nome Paulo Vinícius Coelho percebeu que o técnico da seleção brasileira de 1950 estava na mesa ao lado, a apenas 5 metros de distância. Esticou o ouvido para captar suas palavras. Não era possível escutar tudo, mas dava para sentir perfeitamente a mágoa com que falava de um momento específico da carreira, o dia em que Dori Kirchner foi contratado para ser técnico do Flamengo. No Brasil, o treinador húngaro sempre foi chamado de Dori Kirchner, embora seja um erro de grafia. Kirchner nasceu em Budapeste e jogou como ponta esquerda do MTK, na Hungria. Campeão nacional em 1904 e 1908, foi dirigido na final da carreira pelo inglês Jim Hogan, um dos primeiros treinadores ingleses a trabalhar na sistematização tática. O presidente do Flamengo, José Bastos Padilha, via em Kirchner um técnico capaz de modernizar o futebol brasileiro, mas seu plano encontrou bastante resistência. Um dos maiores opositores foi Flávio Costa, que com a chegada do húngaro teve de se retirar do cargo que ocupava orgulhosamente. Flávio continuou no clube como assistente, mas a notícia foi recebida com indignação. Saí andando por aquele portão ali, dizia apontando para a rua Gilberto Cardoso, que abrigava o estádio da Gávea, mas era situado no bairro do Neblon. E continuei caminhando até chegar à minha casa. Só lá percebi que tinha esquecido meu carro na frente da sede do Flamengo. Ter um automóvel em 1937 era luxo, mas Flávio tinha sua baratinha. Ficou fora do comando técnico rubro-negro por 18 meses, enquanto Dori Kirchner introduzia os primeiros ensinamentos da cultura tática no Brasil. Naturalmente, é exagero dizer que o futebol brasileiro existe antes e depois de Kirchner. Ainda assim, foi ele quem trouxe para o país o WM, primeiro sistema moderno do futebol mundial. É isso aí. Aí tem uma continuação aqui. É uma história bem interessante. Não, pô, mas é interessante você contar essa história dele, desse técnico, sim, porque mostra que é uma discussão que a gente está tendo ultimamente, né? A importância do técnico estrangeiro. Exatamente. Mas já mostra que tanto o Bela Gutmann no São Paulo e antes, em 1930, já haviam... A gente já teve a contribuição, né, de outros técnicos estrangeiros para que o nosso futebol se desenvolvesse, né? Ou que ele trouxesse uma outra visão diferente, né? Pro nosso futebol brasileiro, né? Com certeza. Não, ainda aqui no livro do PVC, ele continua aqui. Kirchner não foi o primeiro treinador estrangeiro a dirigir uma equipe brasileira. Em São Paulo, o Palestra Itália foi tricampeão paulista sob o comando do uruguaio Humberto Cabelli. O também uruguaio Ramon Plateiro foi o primeiro treinador oficial do Flamengo, sendo ainda campeão pelo Vasco em 1923 e 24. Plateiro chegou ao Brasil em 1919 para acompanhar o Campeonato Sul-Americano e então radicou-se. Dirigiu o Fluminense, Flamengo, Vasco e no Campeonato Sul-Americano de 25 compartilhou o comando da seleção brasileira com Joaquim Guimarães. E aí tem uma passagem triste aqui eu vou ler aqui também do Flávio Costa, né? E o que sugere outra brilhante história contada por João Máximo. Em 1986, durante o lançamento do livro Anatomia de uma Derrota, do jornalista Paulo Perdigão, que é o livro sobre a Copa de 50, né? Um repórter desinformada aproximou-se do técnico da Copa de 50 e perguntou: "O senhor é o autor?"
Sem modéstia, Flávio Costa respondeu: não, eu sou a derrota. Ah, legal. Pô, esse aí é o livro Escola Brasileira de Futebol, do PVC. Vale a pena, hein? E esse livro aí tem lá no seu sebo? Tem. Quem quiser comprar, vai esperar eu terminar de ler, aí eu vendo. Já faz o merchan aí. Fala aí o nome do seu sebo lá. Bom, meu sebo é Segunda-feira ao Sol, quem quiser conferir. Segunda-feira ao Sol, entra lá no Instagram. E lembrando também que eu criei outro podcast também, que chama Cinco Coroas, e nesse podcast também de futebol, só que esse eu só falo sobre o Palmeiras, né? Sobre o Palestra, sobre jogadores antigos, primeiros times, assim, e é isso aí. Boa. Fechou, Pedrão, é isso aí, né? Então fechamos mais um episódio. Esse é o Cantos, Bexigas e Drible da Vaca de hoje. Você que ouviu até o final, muito obrigado. Não esquece de compartilhar aí o episódio com seus amigos, no seu grupo de futebol. Não esquece de dar a sua avaliação positiva aí, né? No seu tocador, no Spotify, no Deezer. Seja lá onde você estiver ouvindo a gente. Segue a gente também lá no Instagram, no TikTok. Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Você procura lá, que a gente vai começar a postar também um conteúdo legal lá também nessas redes sociais. E vai ser ali onde a gente vai ter um ambiente pra gente conversar também. Você vai poder dar dica do que você quer ouvir, dos times, falar da cidade que você tá falando, de onde você ouve a gente, o time que você torce, para que o nosso podcast fique cada vez melhor e cada vez com a cara do torcedor brasileiro. Fechou, Pedrão? É isso, né? Deixar um recado final aí? É isso aí, Luanzeira. Valeu a todos que escutaram aí. Quem quiser também, patrocinadores, quem quiser nos colaborar aqui com a gente, tal, entre em contato aí que a gente conversa. E valeu a todos, boa semana aí e até o próximo episódio. É isso aí, ó, já dizia o filósofo, é de graça pra ouvir, mas não é de graça pra fazer, né? Então, patrocinadores, isso aí. Vem no Pix. É nóis. Fechou, tamo junto, Pedrão, é nóis, até o próximo. Valeu.